Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos lá, vamos, nesse domingo especial, iniciarmos esse culto. Quero convidar os irmãos a estarem assumindo os seus assentos. Estamos aí com todo o plano de contingência, né? Sabemos que é muito importante nós respeitarmos as orientações que têm sido dadas pelo Ministério da Saúde, não nos cumprimentarmos, não apertando a mão, saudando com um beijo, mas simplesmente podermos estar próximos, sem ter um contato direto. Vamos aí termos os cuidados necessários. É muito bom estarmos juntos, louvando o nosso Deus, prestando culto a Ele. Eu quero convidar os irmãos a pegar o seu boletim. E antes de iniciarmos esse culto, nós temos aqui algumas orientações que são importantes acerca dos cuidados que precisamos ter. Depois os irmãos leiam a pastoral, as orientações que estão colocadas. Vamos iniciar esse culto louvando ao nosso Deus. Quero convidar os irmãos a colocar-se em pé. Vamos todos ficar em pé nesse momento. Vamos iniciar esse culto louvando ao nosso Deus, ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Graças a Deus, irmãos. Boa noite. Vamos estar orando nesse momento, entregando esse culto a Deus, dedicando a Ele todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória será dada a Ele. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, reunidos em Teu nome, Senhor. Deus, estamos aqui prestando um culto a Ti, Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar aqui na Tua casa, reunido, Deus, para prestar culto a Ti, Senhor. Deus, que o Senhor esteja recebendo, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, Deus. Senhor Deus, Pai, nos abençoa, Pai, neste momento, Deus, derrama a Tua graça, a Tua unção sobre nossas vidas, Senhor. Deus, que o Senhor esteja abrindo nossos ouvidos, Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar as boas-vindas aos visitantes. Temos ali o Raimundo. Raimundo é meu vizinho, né, e amigo. Mais alguém nos visita nesta noite? Lá no fundo. Para olhar lá na frente tem que tirar o óculos. Ali do lado do culto. Pode sim. Isso. Estava tentando lembrar seu nome. Seja bem-vindo, tá? Raimundo, Valdeci. Mais alguém nos visita? Não? Amém? Irmão, pega os boletins. Vamos estar fazendo a leitura bíblica. Se encontra no livro de 2 Tessalonicenses. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Assim, irmãos, ficais firmes e conservais as tradições que vos foram ensinadas, oralmente ou por carta nossa. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que vos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, conforte o vosso coração e vos fortaleça em toda a posição e palavra. Pastor Rodrigo. Esse momento, irmãos, é um momento de intercedermos, de orarmos uns com os outros. É muito importante que nesse momento você ore ao Senhor, fale com Deus. Queremos pedir aos irmãos como vocês estão, aí nos seus bancos, assentados, com a pessoa ao seu lado. Vamos nesse momento orar. Nós temos vários motivos de oração, vocês já conhecem os motivos que tem em nosso boletim. Os irmãos aí podem verificar na página de número 2. Mas também precisamos orar pelas nações. Deus, Ele é soberano, é Senhor, e absolutamente nada está fora do controle e do cuidado de Deus.
E precisamos, irmãos, orarmos para que aqueles que ainda não confiam em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador possam ouvir a mensagem do Evangelho e possam também, assim como nós, pela graça que fomos salvos, muitos ainda também hão de ser salvos. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidá-lo, eu gostaria de ouvir a igreja orando. Ore com quem está ao seu lado, próximo a você, e depois eu estarei orando nesse momento. Vamos lá, orando uns com os outros. Pai de amor, nós queremos, ó Deus, como igreja nessa noite, ó Deus, em pequenos grupos, já estamos orando ao Senhor, intercedendo uns pelos outros, também apresentando a Ti, ó Deus amado, cada motivo pessoal, familiar, ó Deus, também nosso clamor ao Senhor, em prol, ó Deus querido, das nações, ó Pai, que têm sido assoladas, ó Deus, por tantos males, Senhor. Ó Pai, não somente, ó Deus amado, nesse momento atual em que a pandemia na terra, Senhor Deus, mas sobretudo tantas outras aflições, tantas outras enfermidades, tantas outras lutas, ó Pai, que tem assolado a humanidade. Ó Deus, Tu já revelastes Teu amor, a Tua misericórdia em Cristo Jesus. Ó Pai amado, Tu já providenciaste tudo, ó Pai, para que o Teu perdão, a Tua salvação alcance, ó Deus amado, aqueles a quem, ó Deus querido, o Seu amor desde a eternidade. E nosso clamor a Ti, ó Pai, que nós como igreja do Senhor possamos, ó Pai amado, anunciar Teu Evangelho, pregar Teu Evangelho onde quer que estejamos. Ó Deus querido, que possamos, ó Pai, verdadeiramente demonstrar o amor ao nosso próximo, Senhor Deus, e assim o fazemos quando anunciamos o plano de salvação, Senhor. Ó Deus querido, que não sejamos um povo que queira reter as graças do Senhor, ó Pai amado, para nós, mas que as anunciemos, as proclamemos para o louvor da Tua glória. Ó Deus querido, Tu conheces cada petição, cada oração que é feita diante da Tua face, que Tu venhas, ó Pai, responder segundo o Teu querer, a Tua vontade, e possamos, ó Pai, lançar sobre Ti toda a ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor há de conduzir todas as situações segundo o Teu querer. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, vamos todos colocarmos em pé. Nós vamos louvar ao nosso Deus com os cânticos. Vamos todos juntos com alegria do nosso coração louvarmos ao Senhor nosso Deus.
pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Ele já fez algo muito precioso por nós. Ele morreu naquela cruz para nos dar vida, para nos dar liberdade. Então, que nós possamos adorar ao Senhor por quem Ele é, não porque aquilo que Ele pode fazer por nós, porque o preço já foi pago e Ele nos libertou. E se a tempestade se levantar, nós temos o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Porque nós cremos no Deus do impossível, Senhor Deus. Nós cremos no Deus que nós servimos, ó Pai. Nós viemos clamar, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha trazer, ó Pai, o conforto a cada coração, Senhor Jesus. Venha trazer transformação, Senhor Deus. Venha aquietar o nosso coração, Senhor Deus, diante as tempestades, Senhor Deus, que estamos passando, Senhor Deus. Nós queremos que o Senhor é o Deus que tudo pode. Nós temos o Deus que acalma a tempestade. E nós queremos nos derramarmos diante da Tua presença e nos colocarmos totalmente dependentes de Ti, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo venha trazer consolo a cada vida, Senhor Deus, a cada pessoa que está aqui essa noite. Que a Tua palavra venha falar profundamente a cada coração, Senhor Deus.
Nós entregamos este momento em tuas mãos, ó Pai. Amém, queridos. Vamos sentar. Meus amados, a palavra de Deus nos ensina o quão precioso é podermos administrar tudo que Deus tem confiado em nossas mãos. E a Bíblia nos mostra que tudo que Deus nos deu é para a glória dele. E é muito importante que nós, como igreja, sejamos fiéis ao nosso Senhor na dedicação dos dízimos e ofertas. É no boletim, na página 4, quero convidá-lo a olhar acerca dos dízimos e ofertas. Nós temos aprendido como igreja, temos ensinado que o dízimo é ato de obediência a Deus, é ato de adoração e é a expressão da nossa gratidão a Deus por sua provisão. Se você tem um trabalho, se você tem um sustento na qual você cuida da sua família, da sua vida, isso é resultado da capacidade que Deus te deu para trabalhar e gerar riquezas. E o que Deus Ele quer de nós é que nós sejamos fiéis, entregando a 10ª parte daquilo que é resultado do nosso trabalho. E é muito importante que cada um de nós que recebemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, sejamos fiéis ao nosso Deus na entrega do dízimo. E a oferta, ela é um ato livre de nossa generosidade, das nossas possibilidades, é também demonstração de gratidão a Deus. Eu tenho dito à igreja que nós dizimamos não para sermos abençoados, porque nós já somos abençoados, mas nós dizimamos por obediência, por amor, por dedicação ao nosso Deus. Então, nesse momento, quero convidar os irmãos que vieram preparados, venha dedicar a Deus seu dízimo e a sua oferta. Quero convidá-los a vir à frente e fazê-lo nesse momento. Deus querido, do teu amor por nós. Ó Pai, que os recursos levantados, ó Deus, sejam usados de modo que glorifique o teu nome, que cumpra a sua vontade na vida da sua igreja. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, quero chamar as crianças. Vamos lá, os pequeninos irão para o culto infantil, né, lá para a Geração Futuro. Então todas as crianças até 8 anos, 9 anos, né? 10 anos, todas as crianças de 10 anos, venham aqui à frente. É uma prática que nós retomamos na nossa igreja. Nós havíamos há alguns anos deixado de fazê-lo pelo trabalho de Geração Futuro, mas fizemos uma remodelação. E alguma criança quer orar?
agradecendo ao Senhor pelo culto. Alguém quer orar? Rafinha? Não? Não? Ayla? Também não? Ninguém quer orar? Então nós vamos orar então, abençoar nossos pequeninos. É muito importante nós pais trazermos nossos filhos e podermos já na mais tenra idade aprender a palavra de Deus. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, agora nesse momento pedir ao Senhor que o Senhor use o Geração Futuro, o ensino que eles aprenderão ali hoje, ó Pai amado, momento especial com o Elcio e a Valéria, que estarão ali ministrando a sua palavra de uma forma que lhes ensine, ó Pai, o amor pela obra missionária, que seja um culto especial na vida deles. Ó Pai, que o Senhor os abençoe. Te agradecemos pelo trabalho que toda a equipe do Ministério Infantil, Geração Futuro, tem realizado com os nossos pequeninos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podem ir lá, crianças. Tenham um bom culto, ok? Amados, vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 13. É o nosso desejo fechar hoje a exposição do capítulo 13 de Marcos. No domingo passado nós trabalhamos os primeiros 4 versículos, versículo 1 a 4. Os irmãos estão bem lembrados que o capítulo 13 de Marcos é um capítulo onde o Senhor Jesus ele anuncia o juízo sobre o templo de Jerusalém, e os discípulos eles desejam saber quando isso acontecerá, mas também quando acontecerão tudo que diz respeito ao fim dos tempos. O capítulo 13 é um capítulo excepcional. Os irmãos estão lembrados que nós estamos na terça-feira, aqui já no final da terça-feira, que antecede a morte de Jesus Cristo na cruz, a sua crucificação. Então são os momentos finais de Jesus com os seus discípulos. Nessa noite nós vamos expor capítulo 13, versículo 5 até o 37. É um texto longo, quero expor todo o texto, mas será uma exposição que tem por objetivo ser fiel, mas não vamos entrar em todos os detalhes, as nuances do texto, mas aquilo que é principal, aquilo que Jesus quer falar e quer ensinar, ok? Então o que João Marcos ele quis registrar, o que João Marcos quis falar aos cristãos do primeiro século quando escreveu esse capítulo. Vamos orar, eu quero convidá-lo a fechar seus olhos, vamos falar novamente com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, falamos contigo, e agora de modo especial haveremos de ler a palavra do Senhor e expô-la, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa usar-me como instrumento em Tuas mãos para ensinar a Tua palavra, a Tua igreja. Que haja entendimento, Deus, que haja compreensão e uma fé bíblica, uma fé que Te agrade. Ó Deus, que todos nós aqui nessa noite possamos sair daqui compreendendo, ó Deus, o que o Senhor Jesus falou acerca de termos cuidado, de sermos vigilantes. Que possamos, ó Pai amado, ter uma vida que agrade ao Senhor, que as nossas decisões, que as nossas ações, que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos, ó Deus, possa, ó Deus, ser transformado pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá então, Marcos 13, a partir do versículo 5, acompanhe na sua Bíblia. Então Jesus começou a dizer-lhes, aqui Jesus respondendo há 2 perguntas, irmãos, as perguntas que eles fizeram: quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem se cumprindo? Então Jesus ele responde, versículo 5: então Jesus começou a dizer-lhes: cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando porém ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais
e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não se deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no telhado, não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, e jamais haverá. Nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, Ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como o homem que sai de viagem. Ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Você reparou o quanto que o Senhor Jesus, ele é contundente em sua advertência? Você observa que Jesus Cristo, ele fala: tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando o tempo chegará. Amados irmãos, quando nós olhamos para essa advertência do Senhor Jesus, é uma advertência que tem ressoado de geração em geração, desde o primeiro século. E assim, essa advertência de Jesus, tende cuidado, vigiai, ela tem sido repetida milênio a milênio, século a século, década a década, até chegar o ano, o dia, a hora, o minuto, o segundo do seu cumprimento.
O que nessa noite nós precisamos compreender é que nós aguardamos o cumprimento desta palavra que Jesus Cristo afirma nesse ensino, nesse sermão escatológico que ele traz aos seus discípulos. A advertência de Jesus, meus queridos, é muito enfática. Eu quero que você entenda isso. Observe bem no texto que por 4 vezes Jesus fala: tende cuidado. Jesus ele diz por 4 vezes: tende cuidado. Ele diz por 3 vezes: vigiai. Não é à toa que Jesus Cristo ele diz o que diz, e por que ele diz, e para que ele diz. É muito importante que nós entendamos isso. O desejo do Senhor Jesus é que os seus discípulos tenham cuidado e sejam vigilantes. Amados irmãos e irmãs, diante dessa palavra de Jesus Cristo, eu te pergunto: você está tendo cuidado? Você está sendo vigilante como o Senhor Jesus Cristo ordenou que fôssemos? É muito importante nessa noite nos atentarmos ao fato de que ter cuidado e ser vigilante, existe um padrão que a palavra de Deus requer e exige de nós. Como precisamos ter cuidado? Cuidado com o que? Observar o que? Estar atento ao que? Vigiar acerca do que é necessário que vigiemos. O que você hoje está fazendo? Como tem sido a sua vida, as suas decisões acerca desta palavra de Jesus? Nessa noite nós vamos olhar para esse texto, versículo 5 ao 37, e percebemos aqui que Jesus Cristo ele está trazendo uma resposta aos seus discípulos. Por isso que eu não dividi a mensagem de hoje em vários sermões, porque é uma única resposta no momento em que Jesus está conversando com os seus discípulos. Então, a grande ideia, o que eu quero que você entenda nessa noite, leve consigo para a sua casa, é a seguinte mensagem: diante a iminente volta de Jesus, os discípulos precisam ter cuidado e estarem vigilantes para estar preparados. Diante a iminente volta de Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos e vigilantes para que estejamos preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus. Muitas pessoas, elas debocham acerca da doutrina bíblica da volta de Jesus. Muitas pessoas desdenham deste ensino, brincam com este ensino. Mas nós vimos semana passada que os desejos dos discípulos era compreender. Por isso que no versículo 4, olhe na sua Bíblia, eles fizeram 2 perguntas a Jesus: quando acontecerão essas coisas? A primeira pergunta que eles fazem. E a segunda pergunta é: que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então vamos observar, irmãos, que Jesus Cristo ele responde. E nós temos aí um primeiro parte desse texto, versículo 5 a 25, que Jesus Cristo aqui ele vai apresentar os sinais que precederão a sua volta. E quando Jesus Cristo ele trata acerca desses sinais, Jesus ele vai trabalhar 4 blocos de sinais. O primeiro bloco de sinais são sinais que não são do fim, mas o princípio das dores. Observemos aí, versículos 5 e 6, nós temos a primeira parte desse bloco. Versículo 5, olhe como Jesus ele começa, ele diz: cuidado, ninguém vos engane. Jesus Cristo, ele está sendo muito claro no que ele diz. Jesus ele não quer que os seus discípulos sejam enganados. Jesus, ele não quer que os seus discípulos sejam ludibriados. E o primeiro sinal que Jesus se refere em sua resposta, refere-se àqueles que assumem um papel messiânico. São falsos cristos, são falsos messias, ou seja, são aqueles que se auto-intitulam como a solução, como o Salvador. Eu tenho a solução, eu tenho condições de resolver todos os seus problemas, sigam-me, sigam os meus ensinos. Amados, os falsos cristos, os falsos messias, eles apelam à esperança das pessoas, o anseio por transformação, o anseio por mudança, e assim, apelando a esse anseio, tem conduzido muitas pessoas ao engano, ao erro, tem feito com que muitas pessoas se afastem do Evangelho de Cristo Jesus.
Nós precisamos estar atentos, queridos, porque quantas religiões há no mundo, quantos ensinos doutrinários que não são bíblicos, ensino estes que se encontram em outras religiões e se encontram também em muitas igrejas ditas evangélicas que têm se apostatado da fé. E é muito sério isso, porque os falsos mestres, os falsos cristos, eles promovem a apostasia, eles promovem o desinteresse, o afastamento pelo estudo sério e profundo da palavra de Deus. Os falsos cristos não estão comprometidos com a revelação das Escrituras, mas estão comprometidos com interesses escusos, fazendo com que as pessoas se afastem da palavra de Deus. É muito importante pensar nisso, porque quando Jesus diz essa palavra sobre falsos cristos, lembremos-nos que lá em Atos capítulo 5, quando Gamaliel, o fariseu Gamaliel, ele está no Sinédrio, e os apóstolos estão sendo interrogados, estão sendo questionados, estão para ser julgados ali. Gamaliel, ele vai trazer uma advertência no capítulo 5, 36 e 37, ele vai falar da atuação de um Teudas e de uma atuação de um Judas que se diziam ser Messias. E foram líderes religiosos no tempo de Jesus, um anterior a Cristo, num período talvez próximo ali, muito próximo a ele, Teudas e Judas, que se diziam ser Messias, mas não eram. Amados irmãos, quando nós pensamos acerca da doutrina bíblica da volta de Jesus, estar preparado, nós temos que estar atento a um fato, a uma realidade. A minha fé é bíblica. O que eu creio está fundamentado nas Escrituras, ou a minha fé ela é baseada em tradição religiosa, em ensinos de doutrinas humanas? O que eu creio é realmente de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou, ou a minha fé ela está fundamentada em religião de homens? Jesus ele fala, olha na sua Bíblia, versículo 5, cuidado, ninguém vos engane, não seja ingênuo, não seja crédulo em aceitar qualquer doutrina em nome de Deus como verdade, porque talvez você possa ser enganado por falta de atenção, por falta de cuidado, por falta de exame das Escrituras. Isso é um fato que transcorre ao longo de toda a história. Ainda dentro desse primeiro bloco de sinais, versículos 7 a 8, nós temos o Senhor Jesus tratando algo muito sério. Jesus ele vai mostrar-nos aqui sinais que manifestam o mundo em constante conflito. Olhemos, irmãos, o que diz o versículo 7, olha na sua Bíblia. Jesus diz: quando, porém, ouvides falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É muito comum, irmãos, nós ouvimos falar de guerra, já logo surge em nosso coração o medo, o receio. Fala-se tanto de bombas atômicas, fala-se tanto de bombas biológicas, armas químicas, armas biológicas. E Jesus está nos mostrando aqui que guerras e rumores de guerras não devem trazer-nos perturbação. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. O fim não vai ser precipitado por guerras. É importante entender isso. Quando nós paramos, examinamos esse fato, nós vamos perceber que o objetivo de Jesus ao falar acerca desses sinais, que é o princípio das dores, que são os princípios das dores, Jesus ele tem um único objetivo: mostrar a falência do governo humano. Jesus Cristo aqui está mostrando o homem que foi escravizado pelo pecado jamais poderá encontrar paz em si mesmo e em seus próprios esforços. Observem, irmãos, observem, a história da humanidade é o maior testemunho do fracasso humano. A história da humanidade é a maior comprovação do como o homem fracassou em promover a paz. Nós fracassamos em promover a paz. O ser humano é por natureza um ser conflituoso. O ser humano é por natureza um ser briguento. O ser humano é por natureza um ser de conflitos.
O homem sem Cristo Jesus é o homem entregue a guerras e contendas. Tiago fala disso. Lá em Tiago capítulo 4, ele fala que da onde vêm as guerras que há entre vós, da onde há as contendas que há entre vós. Ele fala, vem senão dos prazeres que guerreiam em sua alma, que guerreiam em seu coração. O homem, nós como humanos caídos, e especialmente o homem que não é alcançado pela graça salvadora, ele não tem paz. E uma pessoa sem paz, ela é uma causadora de intrigas e contendas. Nós precisamos estar muito atentos a isso. O homem, portanto, ele vive a promover guerras, mortes e sofrimento. Querem ter uma ideia? Quanto que o mundo gastou? Quanto que o mundo gastou com a guerra no ano 2015? O gasto militar mundial em 2015 foi de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Em 2018, o gasto mundial com o militarismo foi de 1 trilhão e 820 bilhões de dólares. Amados irmãos e irmãs, o quanto que isso é sério. Em 2019, no ano passado, o gasto mundial com o militarismo cresceu 4%, quase chegando a 2 trilhões de dólares. É muito importante nós estarmos atentos a isso, porque quando Jesus fala de guerras e rumores de guerras, Jesus Cristo está mostrando a falência humana, a incapacidade do homem de promover a paz, mostrando que o homem, ele é um ser dado, que tem prazer naquilo que é mal. Observe, é muito simples, irmão, não precisamos ir longe. Observe como você se relaciona com as pessoas, como você lida com os seus conflitos. É muito sério isso, porque Jesus, ele está nos mostrando esse fato. Se nós usássemos uma pequena porcentagem daquilo que se gasta com guerras, com a militarização dos países, haveria-se há muitas décadas erradicado no mundo a miséria e a pobreza. Não estou aqui defendendo o comunismo de forma alguma, estou aqui mostrando que o dinheiro que se aplica com guerras, resolve-se a fome no mundo. Quando o Senhor Jesus, ele fala acerca desses sinais, ele fala que isso não é o fim, é apenas o princípio das dores. Mas olhe novamente na sua Bíblia. Jesus, ele vai continuar. E agora olha no versículo 8. O que ele diz? Em vários lugares, no finalzinho, haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Jesus, ele vai falar agora algo muito sério. Jesus, ele quer mostrar que não somente o homem é um ser de conflito, é um ser que não tem paz em si mesmo, é uma criatura em constante conflito e guerra, mas Jesus, ele quer mostrar agora aqui que a natureza geme por causa do pecado humano. A natureza sofre, a natureza criada por Deus, ela sofre por causa da queda. E é por causa da queda do homem que toda a criação foi subjugada ao pecado. O apóstolo Paulo trata acerca disso lá em Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 18 em diante, ele vai falar acerca desse fato, mas eu quero destacar somente o versículo 22. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 22. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Amados irmãos, o que nós precisamos compreender, eu quero que você entenda isso, eu digo em alto e bom som. Cada terremoto, cada erupção vulcânica, cada tsunami, cada tragédia natural é sinal da tragédia humana e a necessidade de arrependimento e reconciliação com Deus, o seu Criador.
Cada evento da natureza que traz morte, que traz destruição, que traz horrores, isso é resultado do fracasso humano. Nós precisamos ter humildade e reconhecer que no passado Deus usou os desastres naturais tanto para julgar, para condenar a humanidade, como também para promover um avivamento em seu povo. Uma dupla finalidade, tanto de juízo, de condenação, como de salvação. Os desastres naturais, eles não são casuais, não é fruto de casualidade. Lembremos-nos algo muito importante que a Bíblia nos mostra. Assim foi também nos dias de Noé. Lembremos-nos que nos dias de Noé, a humanidade estava absolutamente pervertida, entregue à sua absoluta depravação. A humanidade estava cada um seguindo seus próprios caminhos, negando, rejeitando a Deus, vivendo uma vida de pecados. O que Deus faz? Deus, Ele manda o dilúvio, o seu juízo, a sua condenação. No dilúvio houveram terremotos, maremotos, tsunami. O dilúvio foi o momento que Deus ele derrama a sua ira sobre a face da terra. Deus ele usa os eventos naturais para julgar, para condenar aqueles povos, os povos que estão intrépidos em sua vida de pecados. Mas Deus no dilúvio não somente mostrou o juízo, mas Ele também mostrou a sua graça salvadora. No dilúvio, Deus também mostrou que Ele é Deus que ama, é Deus que reconcilia, e Ele o fez isso em Noé. Em Noé Ele recomeça, mas a palavra nos mostra novamente o fracasso humano. Quando Deus Ele julga a humanidade, quando Deus Ele derrama a sua ira sobre a humanidade, fica somente Noé e sua família, e ali Ele recomeça uma nova história, mas não resolve, porque a única forma da miséria, do pecado humano ser resolvido foi na cruz de Cristo Jesus. Foi ali na cruz aonde novamente Deus derrama sua ira. E todos aqueles que foram atraídos a Cristo, todos aqueles que foram crucificados com Cristo, todos aqueles que foram sepultados com Cristo, não receberão a ira vindoura, porque Deus Ele vai derramar a sua ira novamente, amados irmãos. Não menosprezemos isso. Deus Ele cumprirá a sua palavra. Chegará o dia, a hora, o minuto, o segundo em que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. Não debochemos disso, não ridicularizemos esse ensino da palavra de Deus, porque esse dia chegará. E os discípulos querem saber exatamente disso. E aí então nós estamos aqui reconhecendo que Jesus Cristo Ele fala de terremotos, Jesus Cristo Ele fala de catástrofes naturais como resultado da ira de Deus e da graça também, porque um único evento Ele tanto condena como Ele salva. Porque quem é de Deus, quem é povo de Deus, está atento aos sinais. E aí quem é povo de Deus busca a santificação. Quem é povo de Deus se consagra. Porque quem é povo de Deus está atento, está vigilante, está vendo que as promessas estão se cumprindo e Jesus Cristo voltará. Quem é povo de Deus, quem é escolhido de Deus, quem é eleito de Deus, não pestaneja, não fica cochilando, não dá bobeira, porque sabe que a hora está chegando. Os desastres naturais e as pestes não são eventos de casualidade, ao contrário, são sinais tanto do juízo vindouro, quanto da graça salvadora realizada em Cristo Jesus. Amados irmãos, observe algo muito importante. O atual cenário que nós enfrentamos é de pandemia. Ok? Uma pandemia real. Uma série de cuidados na nossa igreja tem tomado, seguido as orientações do Ministério da Saúde. Estamos sendo cautelosos e atentos às recomendações, estamos obedecendo.
Mas algo muito importante precisamos compreender: que pandemias e mais pandemias têm existido e assim será até o fim. O que nós precisamos entender é que hoje nós temos que enfrentar o coronavírus, o Covid-19, mas não muito distante de nós, não muitos anos atrás, no século XIX, no ano de 1889 a 1890, houve a gripe russa. A gripe russa matou mais de 1 milhão de pessoas. No século XX, no início do século XX, no ano de 1918 a 1920, houve a gripe espanhola. A gripe espanhola ceifou de 40 milhões, estima-se, a 100 milhões de pessoas. Ainda no século XX, no ano de 1957 a 1958, houve a gripe asiática. E essa gripe, ela dizimou 1 milhão de pessoas a 1,5 milhão de pessoas. Ainda no século XX, no ano de 1968 a 1969, houve a gripe de Hong Kong. 750 mil a 1 milhão de pessoas foram mortas. Pandemias, que são recorrentes na história da humanidade. E agora, a última que houve, no início do século XXI, ano 2009, nós tivemos a gripe suína, onde 500 mil pessoas foram mortas. E agora estamos lidando, no ano de 2020, com o Covid-19. Esse é o primeiro bloco de sinais que Jesus Cristo traz. São sinais que não são do fim, mas o princípio das dores. Mas Jesus continua. Lembra que eu falei que são 4 blocos de sinais? O segundo bloco de sinais são blocos de sinais de perseguição contra os discípulos. O Senhor Jesus agora ele vai abrir esse novo bloco, trazendo uma advertência. Olha o versículo 9, olha essa Bíblia. Ele diz novamente: mas tende, olha na sua Bíblia, mas tende cuidado. Ele continua falando, olha o versículo 9: por minha causa. Repetem comigo: por minha causa. Jesus diz: por minha causa vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante os governadores e reis, para lhes servirem de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem e vos entregarem ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falei o que vos for dado falar naquela hora, porque não sabeis, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. É interessante que agora, nesse segundo bloco, o Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando que a perseguição, ela vai acontecer primeiro numa instância governamental. Perseguições governamentais contra os discípulos. E aqui, qual é a causa da perseguição? Qual é a causa? O próprio Senhor Jesus. Jesus é a causa da perseguição. Qual é o resultado da perseguição? Ele mostra no versículo 10, o que ele diz no versículo 10? Olha o que ele diz: mas é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. O que nós precisamos compreender, amados irmãos e irmãs, é que a perseguição, ela não impede a expansão do reino de Deus, ela não impede o crescimento da igreja. Jesus está mostrando que haverão perseguições suscitadas por governos, nem essas perseguições podem impedir o avanço da igreja, mas ele vai nos mostrar aqui que nesse contexto serão levados aos tribunais, mas que eles não deveriam se preocupar, porque o Espírito Santo falará por meio deles. Como é importante isso. Lá em Mateus capítulo 5, vamos lá, abra sua Bíblia por favor. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Jesus aqui nas bem-aventuranças, ele traz uma bem-aventurança que é muito preciosa. Olha o que Jesus fala, Mateus 5, 11. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem,
mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O que nós precisamos entender é que Jesus Cristo fala, quando nós formos perseguidos por sua causa, nós temos que nos alegrar. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo 3,12, ele fala, todos que querem viver uma vida piedosa serão o quê? Perseguidos. Amados irmãos, a perseguição contra a igreja de Jesus, ela é inevitável. Se você seguir Jesus Cristo fielmente, se você for uma pessoa que busca ter uma vida piedosa, consagrando-se a Deus, fazendo a vontade de Deus, tenha certeza de uma coisa, você vai ser perseguido. Não porque é uma pessoa chata, ranzinza, encrenqueira, nada disso, mas tão somente porque você está sendo fiel à palavra de Deus. A fidelidade a Deus leva à perseguição. A fidelidade a Deus leva ao sofrimento. É muito importante perceber que a perseguição não é somente governamental. Mas olha o versículo 12 e 13, o que nós temos aqui. Uma perseguição doméstica e mundial. É muito importante entendermos isso. Jesus Cristo vai falar, olha o versículo 12. Um irmão entregará à morte seu irmão e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mais uma vez, Jesus está mostrando qual é a causa da perseguição. Qual é a causa da perseguição doméstica? Ele é a causa. Ele é a causa. Aqueles que são convertidos a Cristo no lar, que não é cristão, que não é evangélico, que não ama Jesus, já experimentou isso na pele. Nós temos diversos testemunhos de muçulmanos, famílias muçulmanas, onde um dos seus filhos são convertidos ao Evangelho, eles são expulsos de casa, eles são esbofeteados pelos seus familiares, eles sofrem, são colocados na rua, torna-se uma vergonha para a família. Isso acontece, irmãos, até os dias de hoje. É muito importante, é muito sério percebermos que Jesus fala por causa do meu nome, mas Jesus encoraja, ele diz, quem perseverar até o fim, esse será salvo. No segundo bloco, então, Jesus Cristo mostra a perseguição contra os seus discípulos. E o terceiro bloco? No terceiro bloco, Jesus ele mostra sinais da grande tribulação e novamente ele volta aos falsos mestres. Olha o versículo 14. Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê, entenda. Jesus aqui ele está diante ao templo. Lembremos o que falei semana passada. Ele já disse que o templo ia ser destruído. Ele já disse que não ia ficar pedra sobre pedra. E agora Jesus Cristo está falando acerca da profecia de Daniel. Lá em Daniel capítulo 9, 27, 11, 31 e 12, 11, Daniel vai falar sobre a abominação assoladora. E amados irmãos, esse momento em que Jesus fala, ele está se referindo ao passado, ao presente, ao futuro breve ali, que em poucos anos aconteceria, no ano 70, mas ele também está apontando escatologicamente para o fim. É muito importante entender que a profecia de Daniel se cumpriu no ano 167 com Antíoco Epifânio, o rei sírio. Antíoco Epifânio, quando conquista Jerusalém, ele profana o templo de Jerusalém. Ali no templo, ele sacrifica um porco a Zeus. Ele vai erigir um ídolo a Zeus. Ele sacrifica um porco no altar de holocausto. Uma blasfêmia incomensurável. É muito importante nós entendermos que Jesus está falando do que ocorrera alguns séculos atrás, mas ele está falando do que vai acontecer no ano 70, na destruição, quando Tito, filho de Vespasiano, conquista Roma, e ali em Roma ele vai colocar uma
a imagem do imperador, o estandarte do imperador romano, mas também ele está apontando para o que vai acontecer no fim dos tempos. É muito importante, meus irmãos, nós entendermos isso, porque Jesus Cristo, quando ele fala desse momento de grande assolação, Jesus Cristo ele vai dar recomendações. Olha o versículo 13, que ele vai dar de recomendações. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado não desça, nem entre para tirar alguma coisa da casa, e quem estiver no campo não volte para buscar a sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não aconteça no inverno. O que Jesus está mostrando que vai seria, já aconteceu no ano 70, dias terríveis. Os irmãos são lembrados no ano passado que Flávio José fala de mais de 1 milhão de judeus que foram mortos pelo Império Romano quando sitiou a cidade de Jerusalém e destruiu Jerusalém. Mais de 1 milhão de mortos. Flávio José fala que Tito não preservou ninguém, criança, mulher grávida, adultos, idosos, pessoas ricas, pessoas pobres, foram mortos ao fio da espada, sem piedade alguma. Jesus está aqui, cerca do ano 33, falando o que vai acontecer no ano 70. E aqui, irmãos, o que já se cumpriu, mas também tem esse sinal para o fim, e o fim antes da volta de Jesus será pior do que foi o ano 70. Aquilo que nos aguarda é pior daquilo que aconteceu com os judeus nos anos 70. Virá sobre a face da terra um período de grande tribulação, em que a igreja de Jesus estará nessa tribulação e vai sofrer nessa tribulação. É muito sério isso, irmãos. Esse acontecimento, ele é local, mas aponta para um acontecimento maior, que vai ser o acontecimento do fim. Período esse em que a ira de Satanás vai ser derramada sobre a igreja de Jesus. Amados irmãos, será que nós estamos atentos a isso? Olha o que Jesus Cristo fala no versículo 19. Porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Agora aqui Jesus está falando não do ano 70, mas Jesus está falando daquilo que eu e você aguardamos. Se nós formos a geração que verá a volta de Jesus, nós vamos passar por isso. A grande tribulação é uma realidade na qual a palavra nos revela. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13 a 14, o apóstolo Paulo ele vai falar igual Jesus fala: não, eu não quero que vocês sejam enganados. Vamos abrir em Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está aqui ensinando a igreja de Tessalônica, uma igreja que ansiava a volta de Jesus. Eles estavam perdidos, estavam sem entender. E Jesus então aqui, ele vai orientar a igreja de Tessalônica, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Olha o que Jesus fala, olha o que Paulo fala, aliás: ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Seja revelado o homem do pecado. Aqui o que o apóstolo Paulo está falando é o que o Senhor Jesus Cristo nos mostra acerca do abominável, do anticristo, o anticristo final que virá. E o apóstolo Paulo continua falando, versículo 4, olha o versículo 4 de 2 Tessalonicenses 2, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É o que o anticristo vai fazer, irmãos. Isso ainda não aconteceu. Estamos aguardando o cumprimento desta profecia. A palavra de Deus mostra que a volta de Jesus não acontecerá até que isso aconteça. É um sinal da volta de Jesus. Amados irmãos, nós precisamos reconhecer que
que a grande tribulação é um sinal, mas também o texto continua, versículo 21 e 23, nós temos o que? Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não, o que? Olha a sua Bíblia, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres, para, se possível, enganar até os escolhidos. Olha o versículo 23, tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Nós temos desse púlpito, irmãos, ao longo de muitos anos, advertido a igreja, encorajado os irmãos a serem piedosos, a estudarem a palavra de Deus, não serem levados por qualquer vento de doutrina, não ir nesses modismos eclesiológicos dos nossos dias, porque, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus fala que falsos cristos e falsos mestres estarão atuando, e estão atuando em nossos dias, em nome do Evangelho de Deus, em nome de um Evangelho que não é o Evangelho bíblico. E é muito sério isso. Aí em 2 Tessalonicenses mesmo 2, olha o versículo 9, a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. O que o apóstolo Paulo está mostrando? Que Satanás, ele tem poder de curar. Satanás, ele tem poder de fazer falsos milagres. Porque o apóstolo Paulo está falando que esse ímpio, esse homem abominável, esse homem do pecado, ele fará muitos sinais e milagres. Agora, irmãos, quantas pessoas estão indo às igrejas querendo milagres, querendo sinais, querendo ser curadas, algo extraordinário, estão sendo enganadas por falsos profetas, por falsos pastores, em nome do Evangelho. Nós precisamos estar atentos. Jesus, ele fala, olha o versículo 23, tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Não é para sermos pegos de calças curtas, não é para sermos surpreendidos. Eu não sabia. Você sabe. E aí o quarto bloco de sinais são sinais cósmicos. Olha o que Jesus fala. Ele vai falar no versículo 24, naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão o quê? Abalados. Os sinais cósmicos, eles predizem a volta de Jesus. Irmãos, esse dia vai ser um dia tão terrível, tão terrível. Quando Jesus está falando de sinais cósmicos, ele está falando de juízo de Deus. Abra lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17. Olha o que João recebe como revelação do que há de acontecer. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 17. Vi quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol escureceu como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, olha o versículo 15, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos a face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir?
Amados irmãos, Jesus está mostrando que na sua vinda, a sua ira será revelada. Será um momento para nós que cremos em Jesus Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador, um dia glorioso, um dia que nós temos que anelar e desejar. Mas para aqueles que rejeitaram Jesus, para aqueles que riram de Jesus, para aqueles que negaram Jesus, para aqueles que foram incrédulos, será um dia terrível. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Porque diante da iminente volta de Jesus, os discípulos precisam ter cuidado e estarem vigilantes para estar preparados. O Senhor Jesus continua, versículo 26 a 27, nós temos Jesus aí, ele prediz que a sua volta será manifesta com grande poder e glória. E aqui, irmãos, tem algo muito importante. O Senhor Jesus quer que os seus discípulos saibam como será a sua vinda. Não tenha dúvida. O Senhor Jesus quer que seus discípulos fiquem jubilosos. Jesus ele quer que nós nos alegremos. O Senhor Jesus quer que os seus discípulos anelem, anseiem, desejem pela sua volta, pela sua vinda majestosa. E aí, amados irmãos, no versículo 26, o Senhor Jesus Cristo está mostrando que Ele virá, Ele voltará com poder e grande glória. Amados irmãos, lá em Atos 1:11, quando os discípulos estão parados olhando, vendo Jesus subir aos céus, ali na sua ascensão, os anjos vêm e falam: por que vocês estão parados olhando? Assim como vocês viram Jesus subir, assim Ele virá nas nuvens. E esse momento, irmãos, a volta de Jesus Cristo, nada nesse mundo pode conceber, pode ilustrar, porque será um momento glorioso, um momento de grande realeza, de todo poder e majestade de Jesus, que é Deus, Deus o homem Deus. Ele virá com grande poder e glória. A palavra nos fala acerca disso em inúmeros textos. Jesus, quando ele fala, lá no Evangelho de Mateus, ele vai falar que ele virá com poder e grande glória. Queridos irmãos, Jesus não virá num arrebatamento secreto, como muitos ensinam, e se popularizou. Como muitos acham que a vinda de Jesus será pífia, será tímida, será imperceptível. Ao contrário disso, na primeira vinda Jesus veio numa manjedoura, ele veio um bebê, ele veio despido de toda a sua glória, ele veio como um homem de carne e osso, e como um homem de carne e osso que ele é. Mas na sua segunda vinda, amados irmãos, todo olho verá. Jesus virá com toda a sua formosura, com toda a sua majestade. Eu anelo por esse dia. Eu queria ter a honra de ver Jesus voltar. Mas se eu quero ter a honra de Jesus voltar, eu preciso saber que eu vou passar pela grande tribulação. Eu preciso saber que o sofrimento do fim fará parte, antecede a sua volta. Versículo 27, ele diz: e logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E aqui é tão belo, porque como que nós iremos à presença de Jesus nos céus? A gente não vai sair flutuando por aí. Os anjos vão vir e vão nos pegar. É o que Jesus está falando. Os anjos virão e vão reunir os eleitos de Jesus espalhados pelos quatro cantos da terra. Aqueles que Deus amou antes da criação do mundo, aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus predestinou, aquele que Deus salvou antes de criar os céus e terra, estes serão reunidos pelo Senhor. Aqui o apóstolo Paulo fala, o que o Senhor Jesus fala, o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Um momento glorioso. E Jesus fala com muita clareza: reunirá os seus eleitos. Mateus 24, 40, 41 mostra exatamente Jesus ensinando isso. E quando Jesus Cristo vier com poder e grande glória e levar a sua igreja,
Ele vai destruir Satanás, Ele vai destruir as trevas, tão somente com o sopro de sua boca. Lá em 2 Tessalonicenses 2,8 nos fala disso, com o sopro de sua boca. Não vai ser uma guerra mundial, não vai ser uma guerra bélica, mas vai ser o Senhor Jesus diante Satanás, diante aos demônios, e com a sua palavra, com o sopro de sua boca, ele extermina e lança no lago de fogo e enxofre e destrói. Amados irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, porque diante a iminente volta de Jesus, os discípulos precisam ter cuidado e estarem vigilantes para estar preparados. Você está preparado? E aí então Jesus, ele continua a falar aos discípulos, e aí nós temos o versículo 28 a 37. Por que João Marcos nos mostra aqui que Jesus afirma que somente o Pai sabe o dia e a hora, e seus discípulos precisam ter cuidado e estar o quê? Vigilantes. Após Jesus tratar acerca dos sinais e da sua vida gloriosa e triunfante, Jesus novamente lhe traz advertência. Jesus novamente exige de seus discípulos o quê? Atenção, cuidado, seja vigilante, não cochile, não durma no ponto. O Senhor Jesus quer que nós estejamos preparados para esse dia glorioso. E Ele conta a parábola da figueira. Ele conta a parábola da figueira, e a parábola da figueira é muito importante, porque nós sabemos, os irmãos já sabem disso, já falei isso aos irmãos, a figueira, ela tem os seus figos precoces, antes dos figos maduros. Os figos precoces, eles nascem quando ela floreia, em torno de março e abril. Quando os figos precoces surgem, a figueira floreia, já está anunciando que o verão está chegando. Sabe-se que cerca de um mês o verão chega. O que Jesus Cristo está mostrando aqui, amados irmãos e irmãs, é que quando nós virmos esses acontecimentos, nós precisamos saber que a sua vinda está próxima, está às portas. Quando os discípulos virem aqueles acontecimentos, eles sabiam que já estava chegando. E aqui Jesus, ele tem uma dupla finalidade. Primeira finalidade, os discípulos do primeiro século, lá os apóstolos, os discípulos que ali estão, aqueles que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, muitos deles viram a destruição do templo de Jerusalém. Muitos escaparam, mas muitos morreram no sítio de Roma, no sítio romano. E a segunda aplicação, a finalidade, é para os discípulos do futuro, que testemunharão a sua volta. Amados irmãos, os sinais estão se cumprindo. Todos os sinais estão se cumprindo. Aguardamos a manifestação do Filho da iniquidade. Aguardamos a manifestação do Anticristo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Nós precisamos estar atentos, porque os sinais da vida de Jesus estão se cumprindo. Versículo 32 a 37, Jesus vai mostrar o que? Ele vai trazer uma outra ilustração, mostrando a necessidade da vigilância. Olha o versículo 32, acompanhe comigo. E aqui por 3 vezes ele vai falar: vigiai. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem, ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à noite, se a cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Amados irmãos, 3 vezes: vigiai, vigiai, vigiai. Tente cuidado. Não podemos, irmãos, ser negligentes nessa advertência de Jesus. O mundo pode, de uma hora para outra, virar a chave.
De uma hora para outra pode chegar o tempo determinado por Deus Pai. De uma hora para outra podemos ser testemunhas da manifestação do anticristo, das coisas mudando e a perseguição vindo com ferrenha ferocidade contra a igreja de Jesus. Nós ainda vivemos um tempo de paz, nós estamos ainda muito confortáveis, mas chegará o dia, chegará a hora em que será proibido fazer o que fazemos essa noite. Chegará o dia, chegará a hora que a nossa vida vai correr risco. Teremos o risco de perder a vida, o risco de morte por causa de Jesus. Não duvidemos da palavra de Deus, irmãos. Esse dia vai chegar. E se você não aproveitar agora para estudar a Bíblia, para compreender a palavra de Deus, para ter uma teologia sadia, uma teologia bíblica, um compromisso sério com Deus, quando chegar a hora, você vai estar despreparado e você vai sofrer e vai ter grande chance de negar a Jesus, porque você não quer negar o seu conforto, você não quer negar o seu carro, você não quer negar a sua casa, você não quer negar os seus bens, porque você ama o mundo e não ama a Jesus. Estejamos atentos, porque vai chegar a hora. E quando a hora chegar, se você não estiver fortalecido na comunhão com Deus, na palavra de Deus, com o povo de Deus, eu tenho certeza, você vai recuar, você vai negar a Jesus. Porque se em tempo de paz, se em tempo de bonança você não amou a Deus, não vai ser na tribulação que você vai amar. Então arrependa-se agora, ame a Deus agora, faça a vontade de Deus agora, se dedique agora, cresça na palavra de Deus agora. Não perca a oportunidade que Deus está lhe dando. Jesus Cristo, Ele fala: vigiai. Diante da iminente volta de Jesus, os discípulos precisam ter cuidado e estarem vigilantes para estar preparados. Amados irmãos, dias cruéis, dias difíceis estão por vir. Não sabemos quando, mas sabemos que eles chegarão. Jesus ele traz a advertência que tem ressoado por milênios: tende cuidado, vigiai, esteja preparado, intensifique a sua vida de oração e estudo da palavra de Deus, intensifique a sua participação nos cultos, intensifique a vida do Evangelho dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos. Intensifique o seu testemunho diário, intensifique a prática do Evangelho, porque vai chegar a hora em que nós não teremos a mordomia que temos hoje. Nós precisamos estar preparados. E qual deve ser a nossa atitude diante da mensagem da volta de Jesus? Amados irmãos, nós temos que ter basicamente 5 atitudes: alegria, nós temos que ser jubilosos, nós temos que nos alegrar, nós temos que ansiar que Jesus Cristo venha. Nós precisamos estar vigilantes, atentos. Nós precisamos trabalhar, servir. Quando os apóstolos ficaram olhando para Jesus subir aos céus, lá em Atos 11, onde fala: por que vocês estão aí parados olhando? Vão, trabalhem, façam o que Jesus mandou fazer. Precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite chega, e a noite não se pode fazer nada. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, buscar a santificação, abandonarmos os pensamentos, as atitudes, os desejos pecaminosos. Nós precisamos ser pacientes, ter paciência e sabermos que chegará um dia. Que nessa noite você possa meditar sobre isso. Tende cuidado, vigiai, porque Deus cumpre a sua palavra. Vamos orar. Quero convidá-lo a apresentar diante de Deus a sua vida. É preciso que nos consagremos a Deus. Eu quero falar a você: consagre a sua vida ao Senhor. Abandone os seus pecados domésticos. Se prepare, porque aquilo que Deus fala Ele cumpre. Senhor,
Nós te louvamos, te bendizemos essa noite tão preciosa. Obrigado, Senhor Deus, por podermos, ó Pai, ouvirmos a Tua palavra e sermos advertidos, a que tenhamos cuidado, Senhor, e sejamos vigilantes. Obrigado porque o Senhor nos disse tudo com antecedência, para não sermos pegos de surpresa. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor, que nós não venhamos negar o Teu nome, que nós não venhamos negar o Evangelho, mas que nós possamos nos consagrar ao Senhor e fazer a Sua vontade e estarmos preparados para esse dia glorioso. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmão? Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com cântico. Seguindo as orientações que foram dadas, nós estamos evitando nos cumprimentar, apertar a mão, abraçar. Peço aos irmãos, evitem isso. Então, ok? Quando passar essa fase, a gente volta a se abraçar, volta a nos cumprimentarmos, apertando a mão, mas não deixe de despedir-se de seus irmãos, não é? Ali atrás, o Ministério de Adolescentes preparou uma palha italiana maravilhosa. Não vão embora sem comprar uma. Você comprando, você está ajudando os Ministérios de Adolescentes. Então, leve para casa que a gente possa queimar tudo que tem ali de doce, está muito bom. Então vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por estarmos juntos essa noite. Vamos cantar esse cântico e após cantarmos eu vou orar e após pedir a bênção são despedidos. Vamos louvar o Senhor. E agradecer-te por dar em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Reconhecemos que Tu és soberano, que Tu, ó Deus, tem conduzido todas as coisas para que se cumpram os seus propósitos. Ó Pai amado, nós queremos que o Senhor conduza-nos essa semana, guarde-nos livres de todo mal. Ó Deus, que seja uma semana que possamos, ó Pai, nos dedicar mais ao Senhor, separarmos nosso tempo, ó Deus, a sós contigo. Ó Pai, que possamos anunciar a Tua palavra, que possamos obedecer a Tua palavra, fazer a Sua vontade, que estejamos, ó Deus, atentos e vigilantes, porque sabemos que o Senhor cumprirá aquilo que o Senhor prometeu. E agora que o Teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito, sejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos, Deus abençoe, uma ótima semana.